Olá, hoje vamos conversar sobre uma grande acusação que seriam as orações aos santos como sendo idolatria. A premissa das pessoas que a acusam é de que somente Jesus é o intercessor de orações. Em primeiro lugar, o que é uma oração? Oração significa uma súplica, pedido, uma conversa, e esse termo é usado para se referir à conversa com um direcionamento espiritual. Se fosse verdade que somente Jesus é intercessor de orações, você não iria poder orar por seus familiares, como Moisés orou para Deus, para poupar uma cidade pecadora por causa de justos que habitavam nela. Já que você está rogando e pedindo a Deus por outra pessoa, logo você está intercedendo. Se você pode orar pelo próximo, assim os santos que estão próximos a Deus, vivos, podem orar a Deus por você. Lembrando que Deus se agrada das orações dos justos, como a Bíblia demonstra várias vezes. Imagine dos santos. O que seria a intercessão, então? Deus estabelece a relação de derramamento de graças através de seus profetas e santos, para dar recompensa por suas vidas em comunhão com Ele. Honrar na Bíblia é traduzido como um louvor, uma recompensa. Deus enaltece os seus nomes, dá a bênção por meio dos seus nomes como forma de honrá-los. Até por somente invocar o nome de uma pessoa santa de Deus, já pode conceder bênçãos e graças. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 ao seu final. De Deus receberá cada um o seu louvor, ou seja, as honras por estar em conformidade com Deus e realizar as obras do seu reino. Já no Antigo Testamento, Deus santifica o nome de Abraão como um exemplo de intercessão de santo. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2 ao 3, podemos ler: E farei de ti uma grande nação, e a abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Em Gênesis capítulo 18, versículo 18, está escrito: Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Em Gênesis capítulo 26, versículo 3, está escrito: Habita nessa terra, e eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Veja que até mesmo após a morte de Abraão, o nome dele continua sendo um meio de intercessão de bênçãos. Em Gênesis capítulo 28, versículo 4, podemos ler: Que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Vemos que Abraão, já falecido, continua sendo a bênção de Deus para a sua descendência. Em seguida vem a alegação: mas os santos estão vivos? E isso Jesus demonstra em Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 8, para entendimento dessa história. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Ou seja, Moisés e Elias vivos com Jesus. Pedir oração para Cristo, logicamente, é válido, mas não se esqueça que a igreja é o corpo de Cristo e que a igreja fará milagres maiores que ele por sua própria promessa. Vamos ler os textos de Mateus 21, versículo 22. É tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Em João 14, versículo 12 ao 14, está escrito: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Em Romanos capítulo 12, versículo 14 e 15, em 1 Coríntios, versículo 27 do capítulo 12, você pode verificar que a igreja é o corpo de Cristo. Em Lucas capítulo 10, versículo 11 ao 20, está escrito: Quem vos ouve a vós, a mim me ouve.
E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, ou seja, o Pai. Temos então a relação de que Jesus entrega o seu poder aos cristãos e àqueles que seguem os seus mandamentos. Esses santos são salvos pela promessa de Cristo quando são martirizados, por exemplo, porque podemos lembrar que nenhum que for morto pela causa de Cristo será confundido por Jesus. Com certeza será salvo. E isso é chamado de igreja triunfante. Aqueles que já estão na glória de Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, através da unidade do Espírito Santo. As orações aos santos são pedidos de oração a Deus, por sua proximidade com Deus, ou seja, pelos seus méritos e suas obras em favor da igreja e do reino de Deus enquanto eles estavam aqui conosco. Muitos que criticam a oração com os santos conversam com seus anjos da guarda. E conversar com seres espirituais é uma oração. Consideram oração a um santo como idolatria, mas fazem oração a um ser inferior aos santos sem problema algum. Também pedem intercessão aos seus pastores na igreja, pedem intercessão aos seus amigos na igreja e, após isso, reclamam, como impossibilidade a intercessão de outra pessoa por você, senão Jesus. Jesus seria o único intercessor de orações. Confundem a ideia de Jesus ser intercessor junto ao Pai, porque na verdade Jesus seria intercessor para a salvação ou condenação dessa pessoa. Seria como se fosse um advogado, assim como o Espírito Santo também intercede por nós em gemidos inexprimíveis junto ao Pai para testemunhar ao seu favor segundo as obras que você faz. Jesus é o intercessor junto ao Pai para a condenação, para a salvação, no juízo final. No juízo final, então, Jesus é o intercessor para a sua salvação, assim como o Espírito Santo. Vamos ler João 8,17. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, e o testemunho sobre mim mesmo e o Pai, que me enviou, testemunha ao meu favor. Em 1 João 2, do 1 ao 2, está escrito: Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em Romanos 8, no versículo 26 e 27, e aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então temos aqui o testemunho de duas pessoas a seu favor no juízo final, o Espírito Santo e Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, para chegar ao Pai. Ou seja, ele intercede para a sua salvação. Chegar ao Pai é ser salvo. Ele concede aos santos e aos profetas essa bênção, essa honra, e isso é a justiça divina. Finalizando, sabemos agora que pedir orações para os santos, que estão junto a Deus, nos concedem graças que estão em benefícios da honra que Deus dá aos santos por suas obras enquanto vivos aqui na terra para o reino de Deus. Então, temos que cuidar quanto a acusações falsas, que são falsos testemunhos contra nossos irmãos, a fim de não quebrar a união que Deus quer entre nós. Sejamos todos um, porque somos o corpo de Cristo. Até a próxima.